Pra gente, cooperar é a chave de tudo. É ter visão de mundo, compromisso com as pessoas e com o desenvolvimento do país. É fazer juntos produtos de alta qualidade que melhoram a vida e a alimentação de todos. Copacol coopera. Coopera com uma alimentação leve e saborosa. Coopera com praticidade no dia a dia. Coopera com o desenvolvimento do produtor local. Coopera com um mundo mais ético e transparente. Coopera com o desenvolvimento social e ambiental. Coopera com relações mais justas e humanas. Coopera com respeito às diferenças. Coopera sempre. Boa noite a todos cooperados e cooperadas. Começamos agora mais uma live da suinocultura, expandindo o espírito da cooperação a fim de atualizar a todos sobre as boas práticas de manejo da suinocultura. Bom, eu sou o Caio Domingues de Macedo, sou médico veterinário e supervisor de assistência técnica de suínos e leite aqui da cooperativa Copacol. É uma grande satisfação estar aqui com vocês e fazer parte dessa cooperativa que traz tantas oportunidades a toda a região. Agora, antes de iniciarmos oficialmente, temos um recado importante sobre o selo social, para você que é agricultor. Então, a adesão ela é anual e vocês precisam fazer novamente. Então, o cooperado ou a cooperada que se enquadra ao PRONAF com o DAP pode aderir ao programa e garantir um bônus para a comercialização da safra de soja 2022. Para mais informações, procure a sua unidade LAC, lembrando que as inscrições se encerram no dia 22 de agosto. Aproveitando também esse momento para parabenizar o cooperado que atingiu a melhor pontuação no mês de julho deste ano, o senhor Silvestre Piekarski, do município de Jesuítas. Foi o campeão no mês com a pontuação de 632 pontos. Então, quero dar os parabéns ao seu Silvestre, ao seu filho Paulo, que também conduz a atividade, que isso prova também que o seu esforço e a sua dedicação são de grande valia. Hoje queremos aproveitar e compartilhar mais informações com o senhor e os demais suinocultores, para que cada dia possamos melhorar e produzir ainda mais, com maior qualidade. Para contribuir, então, com a nossa noite de aprendizado sobre os manejos pré-abate e carregamento e nos contar onde podemos ganhar mais, eu vou convidar a médica sanitarista da Copacol, que é mestranda em patologia animal pela Universidade Federal do Paraná, Glacia Adélia Casper Ertel. Queremos ressaltar que durante essa apresentação estaremos compartilhando no chat o link para os senhores confirmarem sua presença. Então é só entrar no chat, preencher seu nome, matrícula e a sua presença está confirmada. Boa noite então, Glacia, eu quero que você fique à vontade para iniciar a sua apresentação. Boa noite, Caio. Boa noite a todos os suinocultores aqui presentes. Boa noite a todos os colegas também que estão participando conosco online. Então, meu nome é Glaci, como todos já devem conhecer um pouquinho aí no campo. Hoje nós viemos, então, abordar um assunto relacionado ao manejo pré-abate de suínos, carregamento e aonde nós podemos ganhar mais, né? Então, iniciando a nossa cadeia de proteína animal, nós temos vocês, suinocultores, que são a peça fundamental aonde vocês vão receber os nossos leitões, os nossos suínos, vão realizar todo o cuidado necessário durante o período de crescimento e terminação. Posteriormente, esse elo da cadeia, ele é composto, então, também pelo setor de logística, que vai fazer o transporte, o carregamento desses suínos, e, posteriormente, lá no frigorífico, então, encaminhando o nosso animal, o nosso suíno terminado, para ser abatido lá no frigorífico e destinado ao nosso consumidor final. Então, hoje, de maneira sucinta, nós queremos abordar com vocês a importância
e a junção desses 3 elos da cadeia produtiva. Então, os produtores, os suinocultores, a nossa equipe de carregamento e o nosso frigorífico, que vai garantir a proteína animal chegando lá na mesa do nosso consumidor final. Então, para nós termos uma noção com relação à produção brasileira, a Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, ela tem alguns dados aí bem atualizados referente ao até o ano de 2020, né? Então, nós temos aí que 77% da produção, hoje no Brasil, ela é destinada para o consumo interno. Então, seja ele através de cortes ou produtos embutidos, né? E 23% da produção é destinada à exportação. Então, se nós olharmos esse cenário, grande parte dos nossos produtos são consumidos internamente. No entanto, nós temos com certeza um grande potencial de exportação de carne suína, não só carne suína, mas todas as demais proteínas e produtos que vêm aí do agro, né? Nós sabemos o tamanho potencial da nossa cadeia produtiva. E para termos uma noção com relação à quantidade de carne suína que os brasileiros consomem atualmente, então nós temos esse gráfico, onde se nós observarmos a evolução de consumo, ela melhorou aí em cerca de 2 quilos de 2010 até 2020, né? É uma evolução mínima, no entanto, ela é significativa, né? Então, hoje nós trabalhamos muito forte em algumas campanhas também de estímulo ao consumo da carne suína. A própria Associação Brasileira de Criadores de Suínos, ela também vem destinando boa parte de marketing para a gente poder divulgar também melhor essa proteína animal, que ainda tem vários mitos relacionados ao consumo. Principalmente se nós avaliarmos que muitas vezes o nosso consumidor final ele não tem o conhecimento de como que é realizado a criação dos animais, como que toda a fase produtiva dentro do setor, o que abrange, quais são os manejos, né? Falando mais especificamente na parte de terminação, né? Quais são os manejos que vocês, produtores, são responsáveis por fazer, né, no dia a dia, durante esses 100 dias, né, de terminação. E essa também é uma forma de nós reforçarmos o papel de vocês também nessa comunicação, então, nessa divulgação da nossa cadeia produtiva, do nosso produto final. Então, nós somos peças-chave nessa divulgação e nessa promoção. E para nós termos uma ideia, então, do quão representativo a produção do Paraná hoje ele tem sido o 3º maior estado exportador. Então, em termos de Brasil, nós estamos muito bem colocados, né? Só ficando atrás aí de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E com relação ao abate de suínos, hoje o Paraná apresenta, né, o 2º maior abate. Então, são números bem relevantes. E pensando nisso aí, olhando futuramente, né, a demanda por carne suína, a demanda por proteína animal, a Frimeza também já vem aí construindo um dos maiores frigoríficos aí da América Latina, né, que vai ser sediado lá em Assis. Então, a gente já está se preparando e embasando muito bem a nossa estrutura de aumento de produção, né, toda ela voltada a uma cadeia não só de exportação, mas também de estímulo ao comércio interno, né, ao consumo interno de proteínas. E se a gente for avaliar, então, o que seria bem-estar animal, né, para nós? O que significa bem-estar, né? Não só bem-estar animal, mas também o bem-estar humano, né? Então, se a gente for extrapolar um pouquinho para o nosso dia a dia, nós sabemos que situações de estresse, situação de doença, elas interferem com o bem-estar, com o comportamento nosso natural do dia a dia, né? Não só nós, mas também dos animais. Então, é importante que os novos produtores, que os produtores que já estão na atividade, que eles passem a desenvolver um olhar um pouco mais humano com relação ao bem-estar animal. Então, o que nós podemos fazer no dia a dia, no manejo básico, que pode estar melhorando o bem-estar animal
e aí mais direcionado que nós estaremos abordando hoje, principalmente relacionado ao manejo pré-abate e carregamento, né? Então, o bem-estar animal, ele não surgiu do nada. Ele tem como base algumas premissas, né? Que é onde ele se estabeleceu e é onde nós viemos trabalhando a partir daí. Então, os animais, quais seriam essas premissas que são embasadas, né? Então, o animal ser livre de dor, injúria e doenças. Então, quanto mais ágeis nós formos no diagnóstico das doenças, em observar os sinais clínicos que aquele animal está demonstrando para nós, mais rápida vai ser a resposta desses animais ao tratamento e maior vai ser o nosso sucesso. Então, aqui, nesse primeiro ponto, a gente já consegue observar que o bem-estar animal ele não está só ligado a uma demanda do nosso consumidor, mas sim ele vai estar associado à nossa rentabilidade e à produtividade do suinocultor. E com isso, consequentemente, toda a rentabilidade de uma cadeia, de uma cooperativa, né? Então, não são só tendências de mercado. Isso tudo está, sim, aliado à produtividade do nosso setor. Então, os animais serem livres de desconforto, né? Então, eles terem um espaço ali suficiente para poder manifestar os comportamentos naturais deles. Então, isso é bem fácil da gente extrapolar lá no dia a dia da granja. Então, quando o nosso extensionista fala assim, vamos finalizar lá a classificação, que os animais estão ficando muito apertados nas baias, né? Então, esse é um aspecto bem importante. Então, se o animal não tem um espaço ali que é preconizado, possivelmente a gente vai ter a manifestação de algum comportamento anormal, né? Estereotipias, que nós chamamos, então, e possivelmente eu posso ter ali casos de canibalismo, então acabar perdendo animais por conta desse manejo inadequado, né? Livre de fome e sede, então ter aí disponível água de qualidade, água com vazão adequada, né, nas granjas. Isso é uma questão que hoje a gente olha pouco ainda, mas tem se destinado uma atenção maior e a gente pede também que os produtores reforcem isso no dia a dia, né? Então, sempre quando estiver fazendo os manejos diários, checar ali nos bebedouros, né, se o animal tem água disponível e em vazão adequada, né? Nutrição de qualidade, né? Então, para isso que a gente sempre reforça a questão de limpeza de silo, limpeza de sistema de automação. Então, tudo isso são fatores que a gente deve levar em consideração. São pequenos aspectos, mas que no final desse setor eles vão se somar e vão garantir o nosso resultado final. Livre para expressar seu comportamento natural, né? Então, o suíno ele é um animal gregário, né? Então, ele tem o hábito de permanecer em grupo. Então, normalmente aí ele também apresenta o hábito de fuçar, né? De escavar. Então, são hábitos naturais da espécie que hoje, se a gente for olhar também com relação às normativas, né? Então, se preconiza muito isso. Então, se a gente voltar um pouquinho lá na maternidade, hoje nós temos que as normativas, elas pedem aí a adequação com relação a baias coletivas, né? Então, tudo isso tem sido olhado e sido levado em consideração, né? Livre de medo e estresse, que é a última premissa. Então, nós sabemos que qualquer situação de estresse, o animal ele se sente desconfortável e ele não vai produzir bem nesse ambiente. E para embasar tudo isso, até o ano passado nós não tínhamos nenhuma normativa do Ministério, tá? Específica de suínos que tratasse a respeito do assunto, então a respeito de bem-estar animal. Então, a Instrução Normativa 113, ela nos trouxe aí e estabelece as principais normas e tendências com relação ao bem-estar animal. Ela é bem extensa, nós vamos abordar de maneira sucinta, mas no decorrer aí das visitas e orientações, a gente vai estar passando para vocês também alguns caracteres mais específicos de terminação, tá? E aí, com relação à portaria 365, que foi recentemente também publicada no Diário Oficial da União,
e aí mais específica para o setor que nós vamos abordar hoje, que ela vai regulamentar, então, o manejo pré-abate e abate humanitário lá no frigorífico, bem como ela traz aí os principais métodos de insensibilização que são autorizados pelo Ministério. Então, como eu comentei, é sempre bom a gente estar alerta, né? O que está sendo solicitado com relação a essas normativas, para que a gente possa também divulgar essas informações e fornecer uma informação acessível, tanto para vocês, produtores, quanto para as pessoas que não convivem com o setor ou que não têm conhecimento, né? É bem comum, às vezes, a gente ver vídeos nas mídias, né, de granjas, às vezes, que não estão cumprindo com as normas de bem-estar animal, né? Então, é importante que a gente reforce essa divulgação positiva do nosso setor, que todas as empresas elas têm buscado se adequar nesse quesito e que, principalmente, como eu comentei, não está só associado ao consumidor, mas sim à produtividade e à rentabilidade de nós produtores. Aqui, só para a gente exemplificar, então, a portaria 365, ela foi publicada recentemente, entrou em vigor a partir do dia 2 de agosto. Então, nós temos, para alguns critérios, nós temos ainda um período de adequação, né? Então, no decorrer aí, a gente já está buscando se atualizar e atualizar vocês, produtores, a respeito disso, para que nós tenhamos a máxima divulgação. Bom, assim, eu acho que até na última live que nós fizemos aqui junto com os produtores, né, já citou bastante pontos semelhantes em relação ao bem-estar, né? Então é algo que a gente tem aí como um cuidado aí de rotina, né? Mas pensando nas demais etapas, né, com mudanças de legislação, com novas legislações surgindo, né, eu acho que vale tocar no ponto, né? O que você tem para dizer sobre como tem sido atualizado, como todas as etapas da cadeia produtiva elas têm tido contato com a legislação, como elas têm se atualizado? Caio, hoje essa atualização ela deve ser constante, né? Então, atualmente, a gente tem trabalhado muito com a parte da nossa equipe de transporte, então, reforçando esses cuidados que são necessários. Então, assim que a gente teve essa publicação da norma técnica, aí a gente já teve essa preocupação em repassar essas premissas novas com relação ao bem-estar animal, não só para a equipe de carregamento, mas também para a nossa equipe técnica, que está diariamente no contato com o produtor rural, então ajudando a reforçar e a orientar o produtor do papel-chave que ele tem lá no dia a dia, não só no dia do carregamento dos animais, mas a gente vai ver que esse manejo ele já se inicia antes, né? Ele já se inicia lá na visita de finalização do lote, que é a visita pré-abate, né? Com o seu extensionista, né? E bem como a gente tem feito um link muito grande com o frigorífico também, que nada melhor do que o frigorífico para nos dizer como que está sendo o nosso manejo lá no campo, né? Então, uma conversa direta com a veterinária do frigorífico, né, da Frimeza, que nos tem repassado prontamente todas as orientativas, nos auxiliando nos planos de ação também a serem tomados, e também com relação à equipe de carregamento, né? Então, uma conversa mais de perto também com o encarregado, para a gente estar tomando aí as possíveis ações. Por exemplo, se nós temos alguns itens estruturais, que eu vou abordar um pouco mais à frente, então, tem uma falha de manejo com relação à estrutura, né? Então, para a gente estar solicitando o apoio do produtor nesse quesito, para que a gente possa fazer a correção e, então, não termos aí perdas produtivas com relação a isso. Eu acho que para deixar claro, né, que a importância de todas as fases da cadeia, né, não é só o produtor, não é só o transporte, não é só a equipe de carregamento, né, eu acho que é para mostrar a importância de todo o ciclo, né? Isso. E aí, pessoal, entrando então na parte que nos interessa aqui, que é o foco de hoje, então, manejo pré-abate, ele vai se iniciar lá na granja, com vocês produtores, né, e com o extensionista.
Ele vai passar pela parte do carregamento, então com a nossa equipe de transporte, a equipe de logística, fazendo o transporte, a condução desses animais, a descarga lá no frigorífico da Frimeza e termina lá com o abate humanitário dos suínos. Então, nós vamos abordar um pouquinho aí quais os aspectos, então, relacionados a isso aí, que podem estar impactando no dia a dia. Então, o que seria manejo pré-abate? Então, o manejo pré-abate é o conjunto desses manejos de embarque que se iniciam lá na propriedade de origem, né, até a contenção e a insensibilização do animal, né? Então, insensibilização a partir do momento que o animal perdeu a consciência, então esse manejo ele se encerra ali. Então, com relação a alguns itens que é importante a gente avaliar lá no pré-abate. Então, primeiramente, os itens documentais. Então, o produtor, juntamente com a equipe técnica, com o extensionista, é responsável por alguns documentos que são de extrema importância, começando então pela ficha do lote, né? Então lá nós temos as principais informações relacionadas à mortalidade, consumo de ração, no verso então as orientações técnicas, né, que são uma parte muito importante. Então esse documento ele vai ser solicitado pelo nosso órgão de inspeção federal, que é o CIF lá dentro do frigorífico. E antes disso, eles já vão fazer a conferência desses dados, né? Como que está lá na ficha do lote e também com relação ao boletim sanitário do lote. Então, já adiantando um pouquinho, então, a importância do produtor controlar e anotar a utilização dos antibióticos que está sendo feita durante o lote. Então, o início do tratamento, o final e cumprir também com relação aos prazos de carência. Então, esse é um aspecto fundamental que hoje a gente nem consegue destinar um lote para abate se a gente não tiver essas informações em mãos, corretamente preenchidas e assinadas pelo produtor. Então, tamanha é a exigência que nós temos e que nós devemos ficar atentos a esse fator. Então, com relação à parte do jejum, também é um aspecto muito importante. Então, é preconizado hoje que esse jejum ele seja realizado aí de 9 horas. No entanto, a gente já sabe que, de acordo com a nova portaria, nós vamos ter alguns ajustes com relação ao jejum pré-abate. Então, hoje, esse jejum ele não deve ultrapassar aí 24 horas para que a gente não comprometa com relação à qualidade de carne lá no frigorífico, tá? E o produtor, ele é sim responsável por acompanhar e assinar toda a documentação que o pessoal da logística precisar no momento do carregamento e principalmente, né, tá ali se precisar disponibilizar algum material que esteja na mão para auxiliar a equipe e facilitar o manejo. Com relação à parte estrutural da granja, é importante que o produtor, junto com o técnico na visita fechamento, que eles façam a checagem de alguns itens. Então, quais as condições do embarcadouro, que é onde esses animais entram e saem da granja. Então, ele não é a estrutura menos importante, eu diria que ele é a estrutura mais importante hoje nas nossas granjas. E nem sempre nós olhamos com esses olhos, né? Então, é importante que a gente já faça essa checagem dos itens, como que tá as condições, como que está a iluminação desse embarcadouro, como que está a qualidade física desse embarcadouro. Eu tenho área de escape para que a equipe ela consiga se locomover pelo lado de fora sem atrapalhar o fluxo de carregamento, sem causar algum acidente ali, alguém acabar se machucando. Então, a gente tem que começar a olhar um pouquinho mais esses aspectos. Poxa, eu, produtora, eu não participo do carregamento, eu só acompanho. Mas é fundamental que nós tenhamos as condições mínimas necessárias para que a equipe ela consiga fazer um manejo de qualidade, sem comprometer o bem-estar dos animais e o bem-estar das pessoas que ali estão. Checagem dos corredores, portas e travas das baias, né? Então, que são pontos de risco físico, que no momento que o animal estiver passando pelo corredor, durante a condução desses animais, pode estar ocasionando algum tipo de lesão, algum tipo de contusão ou escoriação. E aí esse animal chegar lá no frigorífico todo machucado,
Lá na frente eu vou mostrar algumas imagens, então, para a gente ver um pouquinho a respeito disso, que acontece no dia a dia, mas a gente deve buscar, sim, medidas para minimizar esse tipo de ocorrência. Disponibilidade de chocalhos, lonas e tábuas de manejo, e aqui também colocando a parte da Maravalha, né, para auxiliar na condução dos animais durante a condução ali no carregador mesmo, né? Então, os chocalhos, o que seriam, né? Os chocalhos são instrumentos que nos ajudam a fazer um estímulo auditivo para o animal, né? E vai facilitar o direcionamento. Então, a pessoa que estiver trabalhando ali, ela não vai precisar ficar gritando com o animal ou vocalizando, tá? Isso aí vai auxiliar numa melhor condução dos animais, bem como a utilização de lonas, né? Que aí são loninhas da largura do corredor, que auxiliam para que o animal não retorne, né? Para que eu não tenha contrafluxo de animais. Bem como tábuas de manejo, que também tem aí a mesma função. E aí, essas tábuas, por exemplo, elas têm que ser leves, né? Tem que facilitar para quem está ali fazendo o manejo, para quem está carregando. Checagem do jejum alimentar dos animais, então isso é importante. Por quê? A gente sabe que depois que a gente se alimenta, dá uma preguicinha, né? Com o animal é a mesma coisa. Se eu não tiver a realização do correto jejum, esse animal ele não vai ter disposição para se locomover durante o manejo de carregamento, né? Então, nós temos que pensar que ele está ali 100 dias alojado naquela baia, ele come, deita, dorme e levanta, né? Então, ele não é um animal que está se exercitando diariamente. Então, quando nós fazemos um manejo com ele, ele se exaure de maneira muito rápida, ele não tem reservas energéticas no músculo muito grandes. Então, esse manejo ele tem que ser o mais calmo possível para a gente auxiliar e ter um bom resultado. Então, a importância do jejum, ela se dá justamente na parte de condução dos animais, ela vai facilitar muito o rendimento do trabalho da equipe. Com relação aos pontos de riscos em corredores, então, o produtor deixar acessível, né? Então, corredores sem obstáculos, sem mangueiras, sem rodos, pás, sem a presença de ração, como a gente vê nessa segunda imagem. Então, aqui eu quero chamar um pouquinho da atenção de vocês. Então, se a gente avaliar aí no preço que hoje nós temos as commodities, né? Milho e soja, então, nós temos que cuidar ainda mais com esses aspectos. A gente sempre pensa, mas é 1 quilo, né? É pouquinho. Mas se a gente extrapolar para 146 granjas que nós temos de terminação, isso aí também é um aspecto relevante, né? Além de ser uma fonte de contaminação, então, o meu animal, ele saiu da baia, ele vai ter acesso direto a essa ração, com certeza ele vai parar no meio do caminho, ele vai acabar consumindo essa ração, que pode estar ali já há vários dias, então servir como fonte de contaminação e prejudicar ali o nosso jejum alimentar dos animais. Com relação a mais alguns pontos físicos também, então a ocorrência ali de pontas de prego, as próprias travas, né, das baias ali, então o ideal é que sejam protegidas, né, que não tenha espaço ali, alguma coisa que o animal possa estar encostando, possa estar se machucando durante o momento da condução dos animais ali nos corredores. Então, sempre dar uma revisada antes, né, sempre fazer a correção. Mas eu preciso dos pregos porque as portinhas, se eu deixar sem prego, eles abrem durante o lote. Então, no dia antes do carregamento, antes ali da equipe chegar, fazer a remoção para facilitar isso aí, para a gente não ter esse tipo de risco. Com relação à parte técnica de inspeção sanitária dos animais, então, lá nos 90 dias, é importante que eu, veterinário, ou a equipe técnica, né, o extensionista, eles vão estar avaliando com relação ao aspecto sanitário do lote, né? Então, avaliar se existe necessidade de realizar a eutanásia de algum animal que não esteja apto para a realização do transporte. Então, animais caquéticos, animais fraturados ou animais com baixo peso, eles não são viáveis para serem transportados, né? Nem para consumo.
Então, a gente sempre pensa assim, será que eu comeria esse animal, né? Então, se ele não está viável, se ele não está num bom estado de saúde e bem-estar, é responsabilidade nossa que nós realizemos a eutanásia e tiremos ali o sofrimento do animal, né? Não manter ali, às vezes, 30 dias lá na enfermaria, o animal não está respondendo ao tratamento e eu ainda continuo mantendo esse animal na esperança de enviar ele lá para o frigorífico. Então, a realização do abate humanitário desses animais na granja, orientando também o produtor sobre os corretos manejos. E agora, então, nós estamos trabalhando também com a implantação de um checklist. Então, aqui nós vamos ter o fechamento desses elos da nossa cadeia. Então, o técnico extensionista ele vai realizar a entrega desse checklist com vocês, produtores, lá na visita dos 90 dias, onde vocês vão fazer a checagem dos itens estruturais, a checagem dos itens documentais para realização desse manejo pré-abate e carregamento dos animais. A equipe ela vai ser responsável também por parte do preenchimento lá da avaliação. Então, se o produtor disponibilizou as ferramentas necessárias, se tinha boa iluminação, se as condições de acesso da granja estão de maneira adequada, né? Pátio, iluminação, se eu não tenho, às vezes, entulho atrapalhando o deslocamento dos caminhões. Então, isso tudo é importante de ser avaliado no checklist, bem como a participação do produtor também no checklist, aonde ele poderá estar avaliando também o manejo da equipe. Então, a partir de hoje, aí vocês vão ter um embasamento técnico com relação às premissas do bem-estar e do manejo, pré-abate e carregamento, e também vão poder nos auxiliar a identificar possíveis pontos aí de melhorias. E com esse checklist também a gente vai estar fazendo um banco de dados para poder ter informações acerca dos manejos nas granjas, e também isso tem sido avaliado também lá pelo frigorífico. Então, nós também vamos repassar para eles quais são os ajustes que estão sendo realizados, quais os planos de ação. E aí, como é que eu devo proceder com relação à parte da eutanásia, né? Quando realizar a eutanásia de um animal? Então, aqui no topo da nossa imagem, então a gente consegue ver que eu tenho um animal que ele é identificado como doente ou muito debilitado. Então, se ele não estiver apto ao transporte e estiver agonizando, nós vamos proceder imediatamente com a eutanásia desse animal. Se eu identificar que ele tem sim condições ainda de receber um tratamento, eu vou separar esse animal, vou destinar ele na enfermaria, vou realizar um tratamento para ele, e aí nós vamos avaliar quais são os sinais. Dentro de 2 dias, se ele estiver apresentando sinais de melhora, está consumindo água, está consumindo alimento normalmente, já demonstra sinais de melhora, nós vamos cuidar ali com a questão do período de carência e, posteriormente, então, ele vai ser destinado ao abate. Se ele não apresentar resposta ao tratamento, então nós vamos direcionar novamente esse animal para a eutanásia, né? E aqui nós temos uma imagem, então, do guia prático da AgroSéries, que é a empresa de genética que nós trabalhamos hoje, com relação ao transporte de animais. Então, só para a gente ver nas figuras, né? Então, quais são os animais que a gente deve tomar cuidado com relação ao transporte, né? Então, animais que possuem hérnias muito grandes e que estejam abertas, machucadas, esses animais eles não apresentam condições de serem transportados. Bem como, conforme eu comentei, animais que possuem fratura de membro ou que não consigam se locomover, também são animais inaptos para o transporte, né? Então, é facinho da gente pensar um pouco com relação a isso, né? Poxa, quando a gente tá com a perna quebrada, é difícil de andar, né? Calcula transportar aí 10, 12 horas, dependendo da distância até o frigorífico, né? Então, esse animal tem uma dor muito grande, além de correr o risco de ser pisoteado pelos outros animais, né? Então, ele não é um animal que deve ser transportado, tá? Com relação, então, à parte de inspeção sanitária, aqui eu trouxe alguns exemplos de granja,
que é importante da gente avaliar. Então, aqui eu gostaria de chamar a atenção de todos, né? Então, na primeira imagem, a gente pode ver que é um animal bonito, ele está em bom estado, porém, ele não consegue se locomover. Então, esse animal, ele infelizmente, ele não pode ser transportado, mesmo estando em um bom estado corporal. Se nós pegarmos a outra figura, aqui a gente tem que voltar um pouquinho até nas nossas premissas e ver o que a gente está fazendo de manejo com relação ao cuidado dos nossos animais, né? Será que nós estamos oferecendo o devido cuidado para eles? Será que eles estão chegando numa situação dessa, sem serem medicados, sem receberem o tratamento devido às enfermidades? Então, com certeza, esse manejo, ele impacta no bem-estar dos animais e na produtividade. Então, esse animal no meio da baia, ele precisa ser separado o mais breve possível, ele precisa ser medicado, e conforme a gente falou na figura anterior, se ele não tiver resposta adequada ao tratamento e dentro de 4 dias, a gente precisa fazer a eutanásia desse animal, a gente precisa amenizar o sofrimento desse animal que está ali, certo? E aí, avaliando também um pouquinho da qualidade das nossas enfermarias, né? Então, uma coisa que eu sempre costumo chamar a atenção para o produtor e orientar trazer para o nosso lado humano, né? Então, será que eu gostaria de estar num ambiente assim? A nossa enfermaria, ela deveria ser o nosso hospital. E muitas granjas a gente se depara com esse tipo de situação. Então, até quando a gente vê na mídia, a gente fica horrorizado, né? Então, talvez a gente tenha que voltar um pouquinho atrás e pensar, poxa, como que está o meu manejo lá na granja? Será que está legal? Será que a minha enfermaria tem água, tem ração de boa qualidade para esses animais doentes se recuperarem? Ou será que eu estou levando os animais para a enfermaria e de lá eles estão saindo direto para a composteira, né? Então, são aspectos relevantes, são aspectos humanitários e que a gente deve, sim, levar em consideração, pensando em ter não somente uma maior rentabilidade, mas em respeitar mesmo os princípios de bem-estar animal, né? O que é bem-estar animal? Imagina se isso acontecesse conosco, né? E aí, como que a gente vai proceder, então, a parte da eutanásia, né? Então, hoje até a equipe técnica toda passou por um treinamento com relação ao uso das pistolas de dardo cativo, que são vigentes aí segundo a normativa. Então, são o procedimento, como realizar esse procedimento, então, para eutanasiar o animal de maneira sem ele sentir dor e o mais rápido possível. Então, na segunda imagem, a gente consegue ver bem exato ali o ponto aonde eu vou ter a ejeção, né, dessa pistola, onde ela vai fazer a dessensibilização do animal. Então, o animal vai perder a consciência, essa pistola ela penetra no crânio do animal, causando um dano cerebral e causando imediatamente a morte desse animal. Então, para que a gente possa estar realizando nas granjas, se assim conforme o produtor solicitar e também conforme a equipe técnica julgar necessário. Então, nós temos aí, a Copacol já se adiantou nisso aí, tanto as UPLs quanto terminações, a equipe técnica já está capacitada e a realizar esse abate humanitário dos animais que a gente julgar necessário, né, realizar a eutanásia lá no campo. Com relação ainda a alguns itens, com relação à responsabilidade do produtor nessa parte. Então, o correto jejum da granja, como a gente já comentou, a limpeza dos animais, então, para que a equipe chegue na granja e que essas baias não estejam cheias de lâmina de água ainda, os animais sujos, né? Então, manter os animais limpos. Um fator importante se avaliar com relação ao jejum, né? Então, a limpeza dos comedouros, né? Para que esses animais eles tenham realmente aí um esvaziamento gástrico correto. A não presença de cascão ou poeira nas baias, né? Que aí na ausência da ração, o animal vai acabar ingerindo aquela sujeira que está ali no chão. Então, isso também compromete a qualidade do nosso jejum. O acompanhamento durante o carregamento, então, estar presente, realmente
a figura ativa do produtor ali nos auxiliando no dia do carregamento. Então, nós cuidamos durante 100 dias, né? Por que pecar no dia final do carregamento, né? Então, é importante que o produtor esteja presente ou o funcionário. E minimizar fatores de risco estruturais, como a gente comentou. Então, checar ali carregadores, corredores, iluminação, deixar tudo disponível para que a equipe consiga fazer um trabalho adequado. Aqui só um aspecto em particular, então, do suíno, se nós observarmos com relação ao campo de visão do animal, né? E já também destinado a quem faz o manejo de retirada dos animais da baia, condução no corredor. Então, de nada adianta eu ficar na área cega do animal e tentar fazer com que esse animal se locomova, né? Então, eu tenho que estar ali no campo de visão do suíno para que ele possa perceber que nós estamos ali e se locomover. E da mesma forma, eu não posso estar na frente do animal, né? Que aí o animal vai acabar retornando e vai acabar tendo fluxo contrário, né? Aqui a gente pode ver melhor, então, o manejo lá na granja, né? Então, o pessoal da equipe, o nosso colaborador ali manejando a lona, né? Então, retirada de grupos menores, grupos de 3 a 4 animais. Isso é o preconizado e é o ideal, tá? Nós sabemos que a movimentação de grupos maiores, de 7 até 10 animais, atrapalha porque o colaborador ele não consegue alcançar o animal que está lá na frente. Então, se aquele animal parar, todos os outros vão parar também. Então, eu não consigo, não adianta eu forçar o animal que está aqui no fundo, sendo que quem parou está lá na frente, né? Então, o manejo de 3 a 4 animais, ele auxilia no deslocamento dos animais, ele melhora, além de melhorar aí o tempo de rendimento da equipe e reduzir o tempo de carregamento. Nessa foto, se a gente observar, olha a qualidade e a limpeza dessas baias, tá? Então, é isso que nós devemos preconizar no dia do carregamento. Então, se nós observarmos um pouquinho ali, o comedouro tá limpinho, as baias estão limpas, secas, corredores da mesma forma. Por que estar limpo e seco? Principalmente para a gente evitar a fratura dos animais. Então, hoje nós temos um animal relativamente pesado. Então, esse animal, a estrutura óssea dele, ela não é tão forte para suportar todo esse peso. Então, no momento que eu tenho ali, às vezes, um escorregão, um resbalão, esse animal ele pode sim fraturar a ossatura, principalmente o fêmur, que é o tipo de fratura que a gente mais tem encontrado lá no frigorífico. Então, o animal, no momento do carregamento, às vezes ele não demonstra sinal de dor, porque o nível de adrenalina na corrente sanguínea ele está alto, e somente a hora que ele for desembarcado lá no frigorífico é que ele vai sentir dor e, consequentemente, ele não vai conseguir levantar, ele não vai conseguir se locomover. Aqui, com relação à condução dos animais no corredor, então, se a gente observar que a equipe está sem usar tábua ou lona, a tábua ou loninha, ela facilita muito isso, então eu consigo impedir que os animais retornem, se algum deles, porventura, quiser virar no corredor, né? Aqui, observando também o mesmo aspecto que eu comentei, de limpeza dos corredores, de os corredores estarem bem sequinhos, né? Então, isso é o manejo ideal que nós temos, que nós deveríamos ter em todas as nossas granjas. Com relação ao tamanho dos grupos, então, a gente consegue observar, e conforme eu comentei, então, a utilização da tábua, ela auxilia muito nessa condução, tá? Hoje nós temos objetos já, empresas que trabalham com objetos direcionados ao manejo de carregamento e, principalmente, facilitar para quem está ali conduzindo os animais, tá? Com relação à inclinação da rampa do embarcador, esse é outro aspecto fundamental. Então, o suíno ele tem dificuldade tanto para subir quanto para descer. O ideal é que não seja maior do que 20 graus esse ângulo. A maioria das nossas granjas hoje tem sido já estruturada para que o animal que vai ser carregado no primeiro piso, ele seja uma angulação reta, e aí no segundo piso, essa angulação ela não ser maior que 20 graus. Mas é um aspecto importante dos produtores também avaliar no momento de fazer, às vezes, uma ampliação, de fazer um embarcadouro também no meio das instalações, tá? Esse é o
aspecto bem importante. Então, hoje, granjas de 1.200 animais, o embarcadouro será no meio, para que esse animal ele se locomova só metade do trajeto, tá? Para que a gente não tenha exaustão dele durante o manejo e acabar dificultando na hora de subir no caminhão, tá? Então, aqui só para exemplificar algumas imagens, então, que é importante a gente verificar também a questão de iluminação, né? Então, o animal, ele se locomove de um local menos iluminado para um local mais iluminado. Então, se eu tiver, às vezes, a formação de penumbras nos corredores, isso vai acabar atrapalhando um pouco do deslocamento dos animais e eles, às vezes, dão aquela parada, que não é o ideal, né? Então, aqui a gente tem uma boa junção nessa primeira imagem do carregador com o final ali do corredor, tá? Eu não posso ter degrau muito elevado, ou às vezes um buraco ali que o animal tem a sensação de que ele está caindo, né? Então, eu tenho que ter uma continuidade dessa estrutura, uma conexão entre o carregador e o corredor, para que o animal se sinta seguro em pisar ali, em subir no carregador e estar se direcionando para o caminhão. Então, aqui a gente vai ver algumas imagens com relação ao que seria o ideal e o que seria o incorreto, né? Então, a primeira imagem, o embarcadouro em más condições de conservação. Então, tábuas podres, cheia de buracos, onde o animal consegue enfiar a perna ali e acabar se machucando, até a pessoa que vai estar andando sobre essa estrutura. Então, também é um risco para quem está manuseando os animais. O embarcadouro ao lado, a gente consegue ver em bom estado de conservação, a presença daquela área de escape, conforme eu comentei, para que o colaborador ele consiga se deslocar por fora, né, sem atrapalhar o fluxo que ele vem vindo. Com relação a questão do caminhão, então é importante, com relação à densidade dos caminhões também, isso é preconizado hoje, e o frigorífico também sempre está de olho aí nos auxiliando. Então, a quantidade de quilos de animal por metro quadrado ali no caminhão, tá? Então, é importante que os animais eles não estejam nem muito apertados e nem muito folgados, né? Porque a gente sabe que se eu tenho muito espaço sobrando na gaiola, o animal ele também corre maior risco de contusão, de fratura, né? Se tiver alguma frenagem ali do motorista, né? Então, acaba prejudicando essa parte também, assim como a densidade elevada. Avaliar a limpeza do caminhão, e aí a gente sempre está ligado à parte sanitária, né? Então, hoje na Frimeza nós temos aí 5 cooperativas que descarregam animais, então nós temos sim um risco sanitário de às vezes trazer algum agente veiculado pelos caminhões, então por isso da gente sempre estar avaliando e fazendo uma limpeza adequada desses caminhões no momento lá da descarga dos animais, então eles já passam por uma higienização lá dentro da Frimeza, para então retornar aqui para o campo e carregar animais em outras granjas, né? Aos pontos de risco também, que assim como eu tenho pontos de risco físico lá em embarcadouro, em corredor, eu também posso ter no caminhão, tá? Então, isso aqui a gente pode até avaliar aqui a questão nessas imagens, a gente consegue ver um pouquinho melhor. Então, essa primeira foto é uma lesão de pistão, e aí o pessoal lá do frigorífico sempre vai estar avaliando, né, a ocorrência dessas lesões e vai estar repassando para o setor de logística para que a gente possa estar fazendo os ajustes necessários. E essa segunda e terceira imagem é um ferro que acabou entrando aí na garganta do animal durante o transporte, possivelmente, às vezes, de algum portão, alguma estrutura ali que não estava soldada, e acabou furando a garganta do animal. Então, são fatores importantíssimos de serem avaliados e de serem corrigidos. Com relação ao frigorífico, então, conforme eu comentei lá da portaria 365, então hoje nós temos um veterinário exclusivo que vai cuidar dessa parte do manejo de bem-estar animal lá dentro do frigorífico. E mais à frente eu vou mostrar várias imagens para vocês terem uma noção de como que é esse processo hoje lá dentro do frigorífico. Então, descarga dos animais, como que é feita, né? Para a gente ter uma noção do que tem sido feito de manejo lá, que também pode impactar no bem-estar dos animais, tá?
Então, hoje o frigorífico ele tem sim pontos de controle e monitoramento na descarga dos animais, com relação à realização do abate humanitário, então também sempre é avaliado se os animais estão sendo bem sensibilizados no momento do abate, para que eles não sintam dor realmente, né? Com relação aos veículos, então, como eu comentei, se tiver essas falhas, vai ser solicitadas melhorias, planos de ação com relação à parte da logística e o acompanhamento desses veículos. Realização e duração de jejum pré-abate, então, esse também é um fator que é monitorado não só pelo frigorífico, mas pelo órgão de inspeção, o CIF, né? Então, quanto tempo de jejum tem sido feito na granja, qual o tempo de deslocamento ali de transporte, qual o tempo que os animais ainda ficam lá nas pocilgas de descanso lá no frigorífico, lembrando que esse jejum ele não pode, né, extrapolar as 24 horas. Quais são as distâncias percorridas, né, o tempo de transporte e as condições dos animais no desembarque. Então, se esses animais estão riscados, se esses animais estão batidos, se eles estão contundidos. Então, são todos aspectos que o órgão de inspeção e o frigorífico, eles são responsáveis por monitorar e repassar ao Ministério, caso for necessário, né, as condições, se esses animais estiverem chegando em condições de maus tratos lá no abatedouro. Então, aqui a gente, através dessa imagem, a gente consegue evidenciar, então, o local onde é feita a descarga dos animais, então, onde os caminhões eles encostam para fazer o descarregamento dos suínos. Com relação à parte, o manejo que é feito lá pelos colaboradores, então, a gente pode observar nessa imagem que eu tenho um piso ali antiderrapante para facilitar a saída dos animais. Então, essa plataforma, ela é acessível, né? Então, eu consigo mexê-la ali e direcionar para o primeiro ou para o segundo piso, onde eu preciso descarregar os animais, né? Então, a angulação dela é acessível. Se a gente observar nessa pranchetinha, então, ao lado, o colaborador que faz esse manejo, ele vai fazer todas as anotações, então, se chegou um animal cansado, se ele precisou usar a maca para retirar animal de dentro do caminhão, animal que não consegue se locomover, que pode ser uma possível fratura, se chegou animal caquético lá, se chegou animal que deveria ter sido eutanasiado na granja, animal quebrado, que não consegue se locomover, né? Então, esses são todos fatores que o órgão de inspeção ele vai estar avaliando no momento da descarga dos animais. Aqui, então, a gente consegue evidenciar o manejo que é feito destinando os animais para as pocilgas de descanso. Então, os colaboradores utilizando ali a tábua de manejo que eu comentei com vocês, que é excelente, e a condução desses animais em grupo. Aqui as pocilgas de descanso, então, para nós ter uma noção de como que esses animais ficam lá. Então, tem os bebedouros para ter acesso à água, tem ventilador, caso for necessário, tem aspersor, né, que são utilizados mais aí em dias de calor. Então, essa é a condição de espera, as baias de espera lá no frigorífico para completar o período de jejum pré-abate. Então, aqui a gente pode ver um aspecto, então, relacionado só para a gente ter uma noção. Por exemplo, se eu não fizer o jejum adequado lá na granja, o que vai acontecer? O pessoal da inspeção vai ter que reter esses animais nessas pocilgas de descanso, às vezes até de 4 a 5 horas além, e aí possivelmente quem deveria descarregar ali de outras cooperativas não vai conseguir descarregar os animais, vai atrasar o carregamento em outras granjas, tá? Para a gente ter uma noção com relação ao espaço físico lá. Aqui os animais, então, sendo conduzidos também em grupos para a linha de abate. Hoje a Frimeza trabalha com a insensibilização por câmara de gás. Então, a partir do momento que se passou a utilizar a câmara de gás, a gente já teve uma redução do número de fraturas, tá? No momento da insensibilização, mas ainda temos esses números acontecendo diariamente. Aqui, com relação à linha de abate, então, um aspecto importante de nós avaliarmos a qualidade dos animais que chegam lá, né? Então, se a gente observar, esses animais estão
sem arranhaduras, sem contusões, né? Então, é isso que a gente deve preconizar no nosso manejo. Então, através das práticas, das boas práticas de carregamento, de manejo pré-abate, para que a gente tenha, assim, a garantia e a qualidade do produto final, chegando lá no frigorífico, aonde a Frimeza vai processar essa carne, vai transformar em cortes, vai transformar em embutidos, para que a gente tenha, então, a comercialização ao nosso produtor final. E com relação às perdas produtivas que a gente pode ter nesse processo, então, se a gente não cumprir com aquelas boas práticas de manejo, a gente consegue observar esse tipo de ocorrência, né? Então, prejudicando aí com relação ao bem-estar desses animais. Então, essa primeira imagem, a gente vê aí lesões, possivelmente alguns dedos, né? Então, o animal, ele não vai nos dizer, mas ele sente dor. Então, é importante de nós relembrarmos, né? Então, que isso aí os maus tratos são proibidos, e se se o órgão lá de inspeção, se ele acionar o Ministério Público, todos nós responsáveis dentro desse elo da cadeia produtiva, nós seremos responsabilizados. Então, levantando aqui a importância de nós termos, né, o conhecimento técnico repassado a todos que são envolvidos, o treinamento prático, teórico prático, né, nas granjas aí no dia a dia, para que a gente não chegue nessas condições aonde eu vou precisar pegar uma carcaça de 130 quilos de peso vivo final e fazer um recorte e jogar carne fora por conta de um hematoma, por conta de uma contusão, ou por conta de escoriações que o animal ele está impróprio para o consumo, né? Então, garanto que nenhum de nós gostaria de chegar lá no mercado e pegar uma carne lá de suíno, uma costelinha suína com um corinho ali, todo cheio de hematoma ou de escoriação, né? Então, a gente tem que trabalhar nessas boas práticas para que a gente não tenha essas perdas produtivas lá no frigorífico, na nossa cadeia final. E aí, finalizando, chegando aí nas nossas considerações finais, então, o que nós esperamos, né, com essas boas práticas de bem-estar animal, do manejo pré-abate, carregamento e transporte, né? Então, principalmente a redução do índice de mortalidade em transporte. Hoje, a mortalidade de transporte, ela está muito relacionada aí aos primeiros 30 minutos após a saída da granja. Então, o animal, ele, bem como eu comentei, ele passa ali pelo manejo, né, de carregamento, ali a condução, e aí quando o caminhão ele começa a se deslocar, o animal ele vai se estabilizar, ele vai se ajeitar ali na carga e ele vai ficar tranquilo, né? Então, a mortalidade, ela está muito relacionada já na saída da granja. Então, os primeiros 15 a 30 minutos ali, a gente já tem essa mortalidade. Então, para vocês verem a importância de como nós vamos realizar o carregamento dos animais. A redução do número de fraturas, então, como eu falei, né? Então, a qualidade, a limpeza das baias, os corredores estarem bem sequinhos. No momento da condução, conduzir grupos pequenos, né, de animais, para que eu não esteja forçando apenas aquele animal que está lá no fundo e eu não alcance em todo o grupo para fazer a condução desses animais. A utilização de chocalhos, né, isso é uma ferramenta auditiva muito boa, que aí eu dou um direcionamento para o animal e eu consigo maximizar o meu trabalho durante o carregamento. As melhores condições nas granjas, facilitando o trabalho da equipe de carregamento. Então, a gente tem que lembrar, até hoje, eles estão aí na lida diária, né? Então, é importante que nós se coloquemos também no lugar dessas pessoas, né? Elas precisam desse trabalho, elas realizam esse trabalho diariamente, e conforme eu comentei, né? Não só o bem-estar animal, mas o bem-estar humano de quem está realizando esse manejo, né? Melhoria das condições de bem-estar humano e animal, e finalizando, aspectos relacionados também à qualidade da carcaça lá no frigorífico. Então, para que a gente não tenha lá
aqueles recortes, ou que eu não tenha que destinar uma carcaça para graxaria, porque eu não tive o cumprimento aí das boas práticas de bem-estar animal. Pessoal, eu finalizo assim a minha apresentação. Caio, me coloco à disposição para questionamentos e gostaria de reforçar, então, o papel de vocês, suinocultores, em nos auxiliar nesse manejo, juntamente com a equipe de transporte, que nós precisamos trabalhar em conjunto, né? Então, o logo aí da Copacol coopera sempre, então nós precisamos incorporar também esse logo no nosso dia a dia, né? Seja lá nos manejos diários, né? Com a equipe técnica, com o produtor, um auxiliando o outro, acionando o outro quando necessário, assim como nós também o faremos, e o frigorífico também, né? Porque o frigorífico nos dá um feedback diário de como os animais estão chegando lá. Então, nós sempre estaremos repassando a vocês, produtores, essas necessidades de ajustes, né? Só que nós precisamos pensar um pouquinho e, às vezes, voltar um pouquinho atrás, dar um passinho atrás e nos colocar no lugar também dos animais. Como que a gente está realizando esses manejos, como que está sendo feito no dia a dia. É isso aí, você. Muito obrigado pela apresentação. Eu acho que foi muito boa. Acho que sempre se atualizando, né? E vale ressaltar aí, né, que, como a Graci falou, em diversos momentos, nós fazemos parte de um ciclo produtivo, né? Não é um, nem é outro, é uma cadeia como um todo, né? Então, cada um tem sua importância, um não é mais importante que o outro, né? Não é porque um errou que eu tenho que errar. Então, cada um fazendo sua parte, eu garanto aí que nós, como produtores de proteína animal, né, como fazendo parte dessa produção de carne, produção de carne suína de qualidade, né, que é o principal. Cada um fazendo sua parte e todo mundo é passivo de um erro, de alguma coisa. Porém, o que a gente fala, né, tomando as ações necessárias para corrigir, mas também como ações necessárias para prevenir, eu acho que a gente teria uma redução, né, dessas perdas aí e garantindo a qualidade da carne. Hoje o pessoal não fez muita pergunta, assim, eu acho que durante a semana eles vão procurar para tirar as dúvidas, né? E até porque a gente vai atrás também dos produtores para atualizar cada vez mais, entrar um pouco mais a fundo no que se trata dessas novas legislações. Mas aproveitando, né? Eu queria mandar uma boa noite especial para a nossa equipe de carregamento. Provavelmente eles não estão assistindo porque estão ajudando no carregamento nesse momento, né? Mas vai ser repassado esse abraço para eles lá. Então, para quem também não se registrou, a presença está no link, está no chat o link, né? Para fazer a matrícula, para preencher o nome, e daí sua presença já vai estar confirmada. Então, assim, fica aqui meu boa noite para todo mundo, para você, para todo mundo, né? E que todos tenham uma ótima noite e até a próxima. Boa noite, pessoal. Até a próxima.